Olá, meus alunos do sexto ano! Vamos continuar a nossa aula falando sobre Grécia Antiga. E hoje a aula ela tá bem legal, por quê? Porque na continuação da nossa aula nós vamos falar sobre os deuses gregos e isso chama bastante atenção. Na aula passada, para a gente retomar um pouquinho, nós falamos da formação da Grécia Antiga e nós falamos das polis gregas. Uma das características onde a Esparta, que era aquela cidade-estado, aquela polis, aquela cidade onde era formada por muitos militares e muitos guerreiros, ela era governada apenas por ricos, ou seja, apenas os homens ricos eles tinham o direito de participar da política e eram eles que mandavam fazendo as leis das formas que lhe bem prouvesse. Tá? Já Atenas, que era democrática e que de certa forma era o governo do povo, Atenas, ela já tinha uma participação maior. Lembra que eu falei para vocês que Atenas, ela trabalhava a questão do comércio, né, com outros povos da região na época. Ou seja, eles eram agricultores, eles praticavam comércio, eles faziam uma produção mais social. Ou seja, era mais do povo, era o governo do povo. E para ajudar, no caso, os líderes de Atenas, para ajudar no governo, a princípio, eles criaram a ideia de mitologia. O que é mitologia, professor? Mitologia é uma criação imaginária. Tá? Eles formaram deuses naquela época, mas a princípio para ajudar aonde? Para ajudar no governo de quem? De Atenas. E com o passar do tempo, aquela criação daqueles deuses, eles acabaram se tornando o quê? Eles se tornaram um contexto religioso para a Grécia. Né? Então nós vamos falar um pouquinho hoje desses deuses. Os deuses gregos da Grécia. Eu quero começar a falar da diferença entre Deus e semideus. Tá? Os deuses da Grécia Antiga, eles viviam numa região chamada de Monte Olimpo. A maior montanha da Grécia, ela é chamada de Monte Olimpo. E ela é tão alta que o seu pico, o seu topo da montanha, ela é cercada por nuvens. E acreditava que lá na parte além das nuvens viviam esses deuses, muitos deuses, os chamados deuses de primeira grandeza. Alguns desses deuses acabaram, geralmente os deuses homens, desciam do Monte Olimpo e vinham para a terra e acabavam tendo relacionamentos, né, com as mulheres da terra. Uma vez que elas tinham filhos, esses filhos eles nasciam com muitos poderes, porém com um ponto fraco. Tá? E era por isso que eles eram chamados de semideuses ou heróis. Aí a gente tem, por exemplo, a história de Aquiles, a história de Hércules, que eram heróis, porém que tinham, de certa forma, um ponto fraco. E professor, qual a diferença entre os deuses gregos e os semideuses, os seus filhos? Tá? Aquele semideus era a mistura de um deus, tá? E de um humano. Portanto, ele era considerado mortal, ou seja, ele poderia morrer se ele fosse atingido no seu ponto fraco. Já os deuses, eles eram imortais, eles nunca morriam, eles eram para sempre. E aí, nesse Monte Olimpo, né, viviam vários deuses. E eu vou contar um pouquinho rapidamente aqui a história dos deuses. Lá viviam um deus muito forte, que era o deus do tempo, chamado Cronos. E Cronos era casado com Reia, né, sua esposa, considerada ali a deusa da fertilidade na época. Tá? Cronos, deus do tempo, ele tinha medo que algum dos seus filhos lhe destronasse, ou seja, tomasse o seu lugar como deus do Olimpo, ou seja, ser deus dos deuses. E aí o que ele fazia? Sempre que Reia estava grávida, ele ia lá e engolia um dos seus filhos. Assim aconteceu com Poseidon, deus da água. Cronos, quando viu que sua mulher ia ter um filho, ele pegou Poseidon e engoliu. Depois ele engoliu Hera, depois que era a deusa da família, depois ele engoliu Ares, né, o deus da guerra, Hades, o deus do submundo, dos infernos, Hefesto, o deus do fogo, Dionísio, que era o deus do vinho, o deus do prazer, Artemis, que era a deusa da caça. Ele engoliu todos. Até que Reia ficou grávida novamente de mais um filho. E essa criança
era Zeus. O que ela fez? Quando ela estava para ganhar, ela não mostrou que estava com as dores do parto, e ele, Cronos, desceu, foi para a terra, né? E ela ficou lá, ela teve o filho, tá? E ela pegou e levou ele para uma outra região, para que ele fosse ser criado pelas chamadas ninfas, no reino chamado na época de Calipso, tá? E Cronos, quando chegou em casa, percebeu que a mulher tinha ganho o bebê, tinha acabado de nascer o seu filho. E o que ela fez? Ela pegou uma pedra, enrolou com panos, né? E colocou dentro de um cestinho. Cronos, quando chegou em casa, ele já pegou, ele viu aquele cestinho, pegou e engoliu, acreditando que tinha engolido o último filho, Zeus, né? Com o passar do tempo, Zeus cresceu e contaram para ele a história que o seu pai tinha engolido todos os seus irmãos, só não engoliu ele porque a mãe dele mandou ele para um reino distante. Zeus voltou e começou a lutar com Cronos, bang bang, porrada, porrada, e Réia falou assim: não mate seu pai, deixa ele embora. Zeus, que é o deus dos raios, começou a pegar os seus raios e começou a jogar na barriga de Cronos. Cronos se sentiu muito mal e foi lá e vomitou os seus filhos, né? Uma vez que ele vomitou os filhos, todos vieram à tona e fizeram o seguinte: já que Cronos, com medo, ele fugiu, Zeus passou então a ser o deus dos deuses, os deuses do Olimpo. E foi a partir daí que surgiu as Olimpíadas, que a gente conhece hoje. São modalidades esportivas, de várias modalidades esportivas, e que naquela época, na Grécia Antiga, servia para quê? Para homenagear os deuses. Dentre eles, o deus principal, o deus dos deuses, que é Zeus. E, para não ir muito longe, em 2016 nós tivemos as Olimpíadas aqui no nosso país. Ok? Faltou alguma coisa? Acredito que não. Ficamos por aqui. Terminamos aí a nossa aulinha de hoje. E olha lá o roteiro. Vamos fazer as nossas atividades dessa semana. Tchau, pessoal!